Olá, sou o Janis e sou estudante de pós-graduação em ensino de língua inglesa na Faculdade Descomplica. E como proposta do meu pitch, eu trago aqui uma reflexão sobre a correção de erros no ensino e aprendizagem de línguas. Para que a gente possa falar dessa correção de erros, é preciso que a gente saiba algumas coisas antes, como por exemplo o que é um erro, os tipos de erros e, por fim, a correção de erros e quais erros e quando corrigi-los. Okay? Falando aqui do primeiro tópico, a definição de um erro ela é um pouco complicada, né? Então eu trouxe aqui apenas uma definição proposta por Ellis, okay? Que diz que o erro é um desvio nas normas da língua-alvo. Okay? E dito isso, a gente vai passar aqui para dois termos que Coda propõe, que são termos que vão servir para descrever os erros dos aprendizes. Okay? São termos em inglês que, ao trazidos para o português, vão ter o mesmo significado, né? Error e mistake, ambos traduzidos como erro. Okay? O primeiro deles, o error, vai ser aquele erro que o estudante não é capaz de se autocorrigir, não é capaz de corrigir ao cometer. Okay? Já o mistake vai ser aquele erro em que o estudante já consegue fazer a autocorreção. Por exemplo, temos aqui I am thinking about to go to the beach. Nesse caso aqui, sabemos que no inglês, toda vez que tem uma preposição, o verbo deve vir com ing. Se o estudante ele comete esse erro e, ao ser questionado, ele não consiga verificar nenhum erro para ele, está tudo normal, a frase está ok, está perfeita, então aqui a gente está face a um erro. Já na segunda frase, she speaks English well, em que há a conjugação errônea do verbo speak, okay? Que no inglês, quando é presente simples, o verbo conjugado com terceira pessoa de singular deve vir acompanhado com S. Então, she speaks. Imagine se o estudante ele fala essa frase e no mesmo momento ele corrige, né? Ele fala she speaks. Então aqui a gente está face a um mistake, okay? Porque o estudante ele consegue se autocorrigir. Okay? Então esse erro provavelmente deve ter sido por conta de um nervosismo ou algum fator afetivo que causou, que levou o estudante a cometer esse erro. Pulando aqui para o próximo tópico, os tipos de erros, vamos ter que há vários tipos de erros, porém eu trago aqui duas taxonomias propostas por Delaye, okay? E são as seguintes: estratégia de superfície, exemplificando aqui por omissão, okay? Que é aquele que o aprendiz omite um elemento que é de suma importância na frase, e adição, que é aquele em que o aprendiz adiciona alguma coisa, algum item desnecessário na frase, fazendo com que ela se torne uma frase mal formada. E o efeito comunicativo, aqui eu trouxe os erros globais, que são uma falha na comunicação, muitas vezes impedindo que a comunicação seja efetivada, e os erros locais, que são uma falha na comunicação, que não causam uma falha na comunicação. Okay? Exemplificando isso, a gente tem que, por exemplo, Gabriel is math teacher. Aqui está faltando um artigo a, então aqui a gente tem um erro por omissão, né? No caso aqui o aprendiz ele omitiu esse artigo. Já na segunda, she told me she wanted to go with you, a gente tem uma adição do ed no verbo tell, que ele está sendo regularizado, sendo que ele é um verbo irregular e o passado deveria ser told. Já no efeito comunicativo, para exemplificar o erro global, eu trouxe aqui as seguintes frases. Imagine que um estudante, ele queira falar he is tired, né? Ele está cansado e acaba falando he is tiring. Então, aqui é um erro de comunicação. Ele queria transmitir uma ideia e acabou transmitindo outra. Já no segundo, tem they likes to play football at the weekends. Temos aqui que por mais que a frase esteja mal formada, por mais que haja um erro de conjugação, a frase é compreendida, é perfeitamente compreendida. Okay? Então, se falarmos they likes, para qualquer pessoa que fale inglês, essa pessoa conseguirá entender. Okay? Agora, indo para o terceiro tópico, a correção de erros, eu coloquei aqui a questão do feedback, que é a informação recebida pelo aprendiz, okay? E vai ser uma ferramenta que vai auxiliar o estudante a avançar em sua interlíngua.
Já diretamente na correção, a correção direta vai ser aquela que se dá por meio da apresentação dos erros e também da forma correta ah, daquele erro cometido pelo estudante. Já a correção indireta vai ser apenas a amostragem, vai ser apenas o mostrar do erro que o estudante cometeu. Por exemplo, temos aqui três frases. Na correção direta que tem o erro sendo mostrado e sua forma correta. Já na correção indireta há apenas a sublinhação dos erros. E o estudante ele vai ter que fazer uma autocorreção e corrigir esses erros que estão sublinhados. Okay? E por fim, a gente tem quais erros e quando corrigi-los. Eu coloquei aqui três erros que eu vi assim como os mais importantes, né? Que, por exemplo, são aqueles erros cometidos pela maior parte dos aprendizes. Então, numa sala de aula, um erro que ele é bastante comum, esse erro deve ser corrigido, ok? Já aqueles erros que são cometidos frequentemente, imagine que, por exemplo, um aluno ele sempre erre o verbo to have. Então, esse erro deve ser corrigido, porque ele comete frequentemente. E, por fim, os erros que causam inteligibilidade, né? Por exemplo, os erros globais que muitas vezes causam uma falha na comunicação, muitas vezes transmitem uma ideia da qual não queremos transmitir. Okay? E por fim, quando corrigir, né? Quando corrigir os erros. Eu trouxe aqui apenas uma reflexão sobre o quando corrigir, né? Então, que corrigir os erros de acordo com o foco da aula seria o mais interessante, né? Porque, por exemplo, imagine que você esteja ensinando o presente simples. Não há o porquê ficar corrigindo cada adjetivo, cada pronome, cada artigo que foi usado de forma incorreta pelo estudante, sendo que o foco é o presente simples, ok? Então eu trouxe essas abordagens de forma bem simplificada para a gente poder chegar nessa questão da correção, ok? Pela falta de tempo não dá para aprofundar muito nos temas, mas é isso, ok? E por fim, mostro aqui as referências, ok? Muito obrigado.